Estamos numa série de mensagens na carta de 1 Pedro. Estamos fazendo a exposição da carta toda. Estamos agora no capítulo 2 e vamos pegar o versículo 4 até o 10 nessa noite. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Nessa série de mensagens de 1 Pedro, o título geral é Encorajamento em Tempos de Sofrimento. E o tema específico dessa noite se chama Igreja, Comunidade em Construção. Igreja, Comunidade em Construção. Recapitulou algumas coisas na semana passada de 1 Pedro, quando nós meditamos no capítulo 2 e lemos do verso 1 a 3, para que faça sentido o que o apóstolo Pedro vai começar a dizer aqui, do verso 4 a 10. Então a gente vai recapitular muito sucintamente algumas coisas importantes da semana passada, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, para a gente entender o que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar nessa noite, o que ele queria passar para aqueles cristãos naquela época e com a relevância da palavra do apóstolo Pedro, inspirada por Deus para nós ainda hoje, do verso 4 ao 10. Igreja, comunidade em construção. Na semana passada, os 3 primeiros versículos do capítulo 2, o apóstolo Pedro começa falando sobre se despojar, no versículo 1. E o que eu e você devemos nos despojar, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o apóstolo Pedro escreveu, que precisamos abrir mão como cristãos para vivermos uma comunidade ainda em construção de maneira saudável. E ele escreve que devemos abrir mão da maldade, do dolo, da hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências, ou seja, fofoca, a linguagem mais direta, mais objetiva. Porque essas coisas eram e ainda são hoje uma ameaça dentro do contexto da igreja que nos impede, muitas vezes, de experimentarmos uma comunhão, uma espiritualidade saudável, sadia no corpo de Cristo. E a preocupação do apóstolo Pedro, nos primeiros versículos do capítulo 2, era exatamente alertar aqueles cristãos, e nós ainda hoje, sobre como é possível, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, ainda assim, termos práticas que são
detestáveis, terríveis, mesmo sendo cristãos. Porque nós somos pecadores e a preocupação do apóstolo Pedro, então, é fazer com que, por meio da palavra, eu e você, como cristãos que somos, não pratiquemos tais coisas que ele descreve. Por isso ele usa uma expressão de se despojar, ou seja, de não se vestir com essas roupas. É uma linguagem que o apóstolo Paulo utiliza também em outros momentos de suas cartas, que tem uma conotação um tanto quanto militar. De despojar, de se despir das vestes aqui da maldade, do pecado, da mentira, que faz com que, mesmo sendo cristãos, seja possível vivermos um mundo de aparências, mesmo sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. E essas ameaças, esses pecados, fazem com que, e elas são termos, porque o apóstolo Pedro está escrevendo para cristãos, porque a maior ameaça da qual eu e você enfrentamos muitas vezes não vem de fora, mas vem de dentro. E essa preocupação do apóstolo Pedro, aqui nos primeiros versículos, vão fazer sentido, vão dar um pano de fundo para a gente entender do verso 4 a 10. Se a gente não entender bem o que o apóstolo Pedro está querendo dizer para nós nos primeiros versículos, do 1 a 3, do capítulo 2, todo o restante que ele vai começar a mencionar vai ficar meio solto. Mas veja, o apóstolo Pedro está fazendo uma conexão aqui de tudo isso. Tanto dos 3 primeiros versículos, quanto do 4 ao 10. Há uma conexão, há palavras, há conectivos aqui, utilizados pelo apóstolo Pedro, que dão liga em toda a sua argumentação. E essas ameaças internas impedem que a igreja viva uma comunhão mais profunda. E ele vai dizer, por exemplo, aí no capítulo 2, do verso 2, que devemos desejar ardentemente o quê? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Eu falei na semana passada que essa tese que eu defendo, a partir desse texto aqui, que o apóstolo Pedro não está se referindo à palavra, às escrituras aqui, mas ele está falando do próprio Cristo. Não da palavra de Deus, especificamente, mas da própria presença de Cristo na vida do crente, do qual eu e você devemos desejar, devemos experimentar, que é o que ele vai dizer mais à frente aqui, porque para sabermos se alguma coisa é boa e diz respeito à vida cristã, precisamos experimentar de Deus. Não adianta ter um conhecimento teórico de Deus, não adianta ter uma leitura vasta das Escrituras tão somente, de muitos livros sobre Deus, se eu e você não tivermos uma experiência vívida, real, com o Cristo que eu e você professamos crer. Por isso, muitos cristãos e cristãs vivem a caminhada, a jornada da fé de maneira fria. Por quê? Não experimentaram de Deus. Ou se experimentaram, ficou num passado longínquo, distante, e hoje não experimentam mais. E por isso a sua vida é seca. E precisamos, como o apóstolo Pedro diz aqui, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas. A ideia, só recapitulando algumas coisas para a gente poder entrar aqui nos versos 4 em diante, a criança recém-nascida, ela tem fome o tempo todo. Toda hora, no peito da mãe. Toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora. Nós, como cristãos, e o apóstolo Pedro usa essa metáfora aqui para dizer para mim e para você nessa noite, que assim como a criança recém-nascida deseja o leite materno da mãe constantemente para sobreviver, porque se ela não tiver o leite materno, ela morre. Eu e você precisamos de Deus o tempo todo, porque senão nós vamos secar, definhar, espiritualmente falando. O que eu e você devemos fazer, então, diante dessas ameaças internas que o apóstolo Pedro menciona nos 3 primeiros versículos do capítulo 2? E aqui ele vai começar a escrever. Chegando-vos, no verso 4, para ele.
Só aqui já tem muita informação. Só isso aqui, chegamos. A gente vai chegar lá aos pouquinhos. Irmãos, existe apenas um único e suficiente Salvador da vida do crente e do mundo. Jesus. E somente um edifício espiritual. A igreja. Não tem outro. Não tem outro edifício espiritual. Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra fundamental, a que dá base, a que dá sustentação à vida da igreja. É ela que nos mantém unidos. É ela que mantém esse edifício, esse prédio espiritual chamado igreja, construído, firme, bem ajustado, apesar de nós. Quer concordemos uns com os outros ou não, todos os cristãos verdadeiros, nascidos de novo, regenerados pelo Espírito Santo, pertencem uns aos outros como pedras desse edifício de Deus, que é a igreja. Amém, irmãos? Veja, apesar de Jesus aqui, e ele vai usar uma expressão interessante, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O apóstolo Pedro tem falado constantemente nas mensagens, para recapitular e ficar muito bem na nossa cabeça aqui, ele usa de um recurso literário chamado metáfora. E você vê isso aqui como lei espiritual, uma metáfora, e aqui ele usa outra, pedra. Mas pensa bem comigo aqui, irmãos. Uma leitura rápida, direta. Pedra tem vida? Não. Por que Jesus nos chama de pedra e ele mesmo é a pedra? Mas veja o adjetivo que tem aqui. Uma pedra que vive. Não é qualquer tipo de pedra. E a gente vai entender isso aqui mais adiante. Apesar de ter sido eleito por Deus, Jesus foi rejeitado pelos homens. Não era o tipo de Messias que o mundo esperava. A tal ponto que eles não pensaram nele, nesse Messias, nessa pedra. Jesus refere-se aqui à mesma passagem das Escrituras, quando ele tem um debate ferrenho, tenso, com os líderes judeus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Depois você vem em casa com calma. Apesar de Jesus ter sido rejeitado pelos homens, ele, o nosso Senhor e Salvador, ele foi exaltado por Deus. Não faz muito sentido, fecha parênteses aqui, irmãos, para aqueles que foram nascidos de novo pelo Espírito Santo de Deus, esperarmos os aplausos, a aceitação nossa no mundo corrompido pelo pecado. Não faz o menor sentido. Jesus foi rejeitado pelos homens. O que você acha que vai acontecer conosco? Sermos rejeitados também, irmãos. Quem será rejeitado? As pedras que vivem. As pedras que fazem parte desse edifício espiritual chamado igreja, da qual ele, que é a pedra angular, que é a cabeça da igreja, está construindo com essas pedras, que somos nós. Nós somos essas pedras, irmãos. Pedras vivas. Cada pedra ele está pegando povos, línguas, tribos e nações, está construindo esse edifício chamado igreja, que somos nós, que estamos em constante construção. Lembre-se, irmãos, que o apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, era para cristãos que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Para quem gosta de geografia, dá uma olhadinha lá na Turquia, você vai identificar onde é. Tá? Entretanto, o apóstolo Pedro afirmou, irmãos, que eles pertenciam a uma só casa espiritual.
E não há muitas casas espirituais. Porque só existe uma igreja, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Não estou falando de denominação. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Existe uma. Só tem um povo só, irmãos. Denominação tem um monte. Mas a igreja de Jesus é uma só. E é essa igreja que ele vai levar para o céu, irmãos. É essa igreja. Não é a denominação, é a igreja dele. E ele sabe quem é. Eu não sei, mas ele sabe. Você também não sabe, mas ele sabe. Isso basta, irmãos. Existe tranquilidade no nosso coração e é isso que o apóstolo Pedro quer trazer para aqueles cristãos em meio à dificuldade de perseguição, para que eles fossem encorajados a crerem que Jesus sabe e eles pertencem a essa igreja. Assim como nós pertencemos também. Existe uma unidade no meio do povo de Deus que transcende, que transpassa todos os grupos e congregações locais, irmãos. Temos várias denominações: batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, pentecostal, ortodoxo, metodista, wesleyano, anglicano, luterano e por aí vai. Católico e por aí vai, irmãos. Mas a igreja de Jesus é uma só. É uma só. Isso não significa que não há, enquanto igreja, como denominação, diferenças doutrinárias, teológicas, vertentes que vão divergir um ponto aqui e acolá. Faz parte do processo, mas a igreja de Jesus é uma só, irmãos. Jesus não vai olhar quem é da igreja batista, quem é da igreja presbiteriana, quem é metodista, quem é pentecostal. Ele vai olhar a igreja dele que foi comprada pelo sangue dele, irmãos. Isso ele vai olhar. Mas observe aqui essa expressão chegando. O segredo do crescimento espiritual é uma comunhão intensa com o Senhor Jesus. Na conversão, irmãos, nós nos aproximamos dele. Entretanto, a palavra que o apóstolo Pedro quer trazer para nós aqui não é uma aproximação de conversão, mas de comunhão com ele. Por quê? O que o apóstolo Pedro está em mente ao escrever essa expressão aqui? O tabernáculo. Chegando, em algumas traduções pode estar aí aproximando-se, dependendo da tradução da sua Bíblia, está escrito isso aí. A ideia que quem poderia se aproximar do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, era apenas o sumo sacerdote. Os sacerdotes podiam se aproximar. O povo ficava longe. Por quê? Os sacerdotes eram os representantes de Deus na antiga aliança, na antiga dispensação. O apóstolo Pedro vai dizer mais na frente, guardar o melhor para o final, né? Que nós somos sacerdotes, irmãos. E aí faz todo o sentido do porquê ele usa essa expressão de chegando-vos, falando ter em mente a figura do tabernáculo, porque era algo restrito somente aos sacerdotes que podiam se aproximar. O povo não podia. Tinha que ter um representante. Mas ele, por meio de Jesus Cristo, essa configuração na nova aliança vai mudar, irmãos. A gente vai ver isso já já. Avançando aqui. Nós estamos constantemente em construção, irmãos, como igreja. Na antiga aliança, apenas os sacerdotes podiam se aproximar do lugar santo para a adoração. Mas na nova aliança, somos todos sacerdotes. Por isso ele vai dizer aqui, no verso 9, capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que ele tem em mente aqui, irmãos? É toda a leitura do Antigo Testamento. Ele está lendo o Êxodo, capítulo 19. Ele está citando isso aqui. Algo que era prometido, veja, uma sombra daquilo que estava por vir e que ocorreu com o advento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio da sua morte e ressurreição. A igreja que somos nós, aqui estamos, irmãos, e temos agora acesso direto a Deus por meio do sangue de Cristo.
da metáfora do leite para a metáfora da pedra. Faz uma transição de quem nós somos para o que Cristo é. Nós somos esse leite. Ou essa criança, melhor dizendo, recém-nascida, que precisa desse leite espiritual. E ele vai fazer esse contraste com a metáfora da pedra, porque Cristo é essa pedra que vive, essa pedra angular, a pedra que é o fundamento da igreja, onde todo o edifício é construído em cima dele, irmãos. Sem a base que é Cristo, não tem igreja. Não há igreja. Nele, em Cristo, nós somos salvos. Em Cristo, nós crescemos. Cristo é a fonte da vida. Os construtores, que Pedro tem em mente aqui, quando começavam a construir um edifício, um prédio no mundo antigo, veja, eles aceitavam algumas pedras para a construção e outras eram rejeitadas, não serviam para a construção. E o que significa essa expressão aqui, dessa pedra rejeitada? É alguém que pega a pedra, esse construtor, alguém habilidoso, alguém que sabe o que está fazendo. Imagina o pedreiro, está construindo uma casa, alguém que tem experiência. Ele olha para as bases, fundamentos, para as pedras, tudo aquilo que está sendo utilizado, por ele conhecer, ele sabe o que precisa utilizar para começar a construção do edifício. A ideia aqui, que estou contextualizando, é muito similar. Pedro usa aqui essa palavra para dizer que é alguém que tem muita habilidade, que conhece bem essa pedra, ao ponto de reconhecer essa pedra aqui não é boa, vai ser rejeitada, vai ser jogada fora, vai ser posta de lado, não tem utilidade. No sentido de alguém que testou essa pedra, porque conhece essa pedra. Vejam que eles viram aqui no texto, diz assim, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus é preciosa. Também vós, verso 5 mesmo, como pedras que vivem, falando de nós. Sois edificados casa espiritual. Casa espiritual, tabernáculo. Para seres sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja, na antiga aliança, só o sacerdote podia oferecer sacrifício, intermediando Deus e os homens. Agora, nós somos sacerdócios santos e oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo, irmãos. Por meio da nova aliança. Você tem acesso direto a Deus o Pai, por meio do sangue do Cordeiro. A sua oração é aceita e recebida por Jesus. Ah, eu já sabia disso, mas tem gente que não sabe. Tem gente que acha que a oração pastoral é mais forte. Chega primeiro. Entende? Tipo assim, está o pastor orando e um membro, a ovelha. Aí a oração do pastor, o membro começou a orar primeiro. Aí a oração está indo, está subindo. Estou viajando aqui, tá, irmão? Por favor. Está subindo. Aí o pastor chega e começou a orar. Aí o pastor faz assim, ó. Passa na frente, entendeu? Mais rápido. Flash. Onde é flash? Não, irmão, isso não existe. Isso não existe. A sua oração, ela é aceita, ela é recebida por Deus, tanto quanto do sacerdote, os pastores e pastores. Não há mais intermediadores humanos entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o Deus, o homem. Ele é o nosso intermediador. Avançando, sem a base que é Cristo, a igreja que somos nós, ficamos como um barco à deriva, irmãos. Você e eu somos tão igreja, sozinhos, quanto um tijolo é um prédio inteiro construído. Não existe igreja eu sozinho. Não existe igreja eu sozinho, futebol clube. Não existe. Igreja é corpo, é comunhão.
As metáforas das Escrituras para falar da igreja não cabem sozinho. Só faz sentido ser igreja quando estamos unidos, reunidos como igreja. O apóstolo Pedro continua descrevendo aqui para nós. Ele vai falar sobre os não regenerados, aqueles que rejeitam a igreja. Veja, verso 6 em diante. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O apóstolo Pedro está citando aqui o profeta Isaías. Nada do que está na Escritura, irmãos, tem aprendido isso aqui, fazer essa conexão de Antigo e Novo Testamento. Por quê? Os autores do Novo Testamento, inspirados por Deus, eles estão lendo com a Bíblia. O Antigo Testamento, irmãos. E estão interpretando o Antigo Testamento e aplicando as verdades na pessoa bendita de Jesus. Essa expressão pedra angular, o apóstolo Pedro inventou da cabeça dele. Ele tirou da onde? Da Bíblia. Por quê? Ele lia a Bíblia. Como muitas vezes você não fazia. Aí a gente vê um negócio assim, pedra angular, caramba, que negócio. Onde que tirou isso? Da Bíblia. Qual Bíblia? O Antigo Testamento. Qual livro especificamente? O profeta Isaías. Foi de lá que ele tirou essa expressão. Aí continua, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas para os descrentes, para os que rejeitam, é a pedra angular, a pedra viva, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de quê? De tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mais uma vez, o apóstolo Pedro está lendo, interpretando o livro do profeta Isaías, capítulo 8 aqui. Uma palavra de juízo sobre a nação de Israel, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Esses são aqueles que ignoram as Escrituras, os não regenerados. São as pedras que o construtor olha e faz o que com essa pedra? Lança fora. Não serve, não faz parte da igreja. Não serve para ser colocado como elementos no corpo de Cristo. Por isso, são rejeitadas. Na antiga dispensação, as ofertas que se levavam eram animais sacrificados. Mas os sacrifícios do cristão agora são espirituais, irmãos. Essas pedras humanas estão sendo edificadas como casa espiritual. No Novo Testamento, Jesus Cristo é a pedra. Tanto nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 10, verso 4. E a pedra sobre a qual a igreja, que somos nós, descansamos, irmãos. Porque somos nela edificados. A edificação da igreja está fundamentada em quem? Em Cristo. No ensino dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Aqui, a imagem de Pedro é de uma pedra que foi perfeitamente trabalhada para se tornar a pedra angular da igreja. Não apenas uma pedra, mas a pedra viva. Uma pedra viva. Importante afirmar aqui, irmãos, que é Cristo e não Pedro, que é a pedra que a igreja está edificada. É sobre Cristo, sobre Jesus, não é sobre Pedro que a igreja está edificada. Somente Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra angular, a pedra de esquina. Se tirar essa pedra, a igreja cai em ruína. Porque é o fundamento da igreja.
é a base da igreja. É a base da nossa vida, irmão. É Cristo. Por isso estamos em constante construção. Cada pedrinha que somos nós, Cristo está colocando no seu corpo, que é a igreja, nesse edifício espiritual, está construindo, moldando e elevando, edificando esse edifício que somos nós. Povo, propriedade adquirida pelo sangue do Cordeiro, povo exclusivo de Deus. Olha só isso aqui, irmãos. O apóstolo Pedro ressalta que todos esses sacrifícios espirituais têm sido oferecidos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos aceitos nele e tudo que fazemos para Deus precisa ser em seu nome e por seu intermédio. Amém? O nosso culto só é agradável a Deus quando Cristo é o centro das nossas vidas do culto. Quando Cristo não é o centro, nada vale. Pode fazer algo mais impressionante do mundo. Se Cristo não for o centro, ele não recebe. Ele não recebe. Veja, Cristo foi rejeitado pelos homens. Olhe para a vida e ministério de Jesus. Foi rejeitado diversas vezes. A profecia messiânica de Isaías, capítulo 53, que não começa ali, começa em 52, mas para focar no 53, diz o quê? Que ele foi o quê? Rejeitado. A rejeição de Jesus é o motivo de eu e você estarmos aqui nessa noite, irmãos. Porque Cristo foi rejeitado pelos homens, pela religião humana, pelos valores do mundo. Mas por ele ter sido exaltado por Deus, é por esse motivo que eu e você somos igreja. E estamos reunidos nessa noite. A rejeição de Jesus pelos homens nos tornou aceitos por Deus. Que contrassenso, que contraditório. Mas a mensagem do Evangelho é assim mesmo, ela é estranha. Por isso o mundo a rejeita. Ela é uma matemática simples, 2 mais 2 igual a 4, somou aqui, pronto, fechou isso aqui. Não, irmãos. Não é assim. Por causa da rejeição de Cristo que nós fomos aceitos. Para pensar na dimensão, na profundidade bíblica disso. Quantos de nós ficamos às vezes atordoados, entristecidos, não sem razão muitas vezes, porque somos rejeitados pelos homens? Quer maior rejeição do que a de Jesus, a qual experimentou, irmãos? A maior não aceitação do que a de Jesus, por amor a nós pecadores? Pense na dimensão disso. A rejeição que você sofreu às vezes pelo pai, pela mãe, que são dolorosas, que machucam a alma, são reais, verdadeiras, que machucam a gente, de fato, são infinitamente menores do que a rejeição que Jesus sofreu por mim e por você na cruz, irmãos. Toda vez que você se sentir rejeitado, lembre-se da rejeição de Jesus na cruz. Porque nós não merecíamos nada da parte de Cristo, a não ser a rejeição. Mas nós fomos aceitos, irmãos. Fomos perdoados. Amém. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E por isso aqui estamos nessa noite. E podemos proclamar as boas novas do Evangelho, que é o que ele vai dizer mais na frente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas, nas profundas trevas.
A rejeição de Jesus nos trouxe salvação e vida, irmãos. A rejeição, por sua vez, era uma das coisas que ele enfrentou para que eu e você tivéssemos salvação eterna. E foi rejeitado da maneira mais perversa e cruel possível. Para que eu e você encontrássemos, pela sua graça, redenção dos nossos pecados. Nós encontramos e fomos achados por Cristo, pelo meio do seu sacrifício, porque o homem Jesus, o homem de Nazaré, o homem das dores, foi rejeitado. Pergunta aqui nessa noite, conclui com a mensagem. A gente fechando no verso 9 e 10. Quem é você? O que Jesus diz sobre quem é a igreja? Quem diz e define quem é a igreja, irmãos, é Jesus. Não é o mundo. Jesus, quando está com seus discípulos, ele vira para os discípulos e diz assim: que dizem que eu sou? O que estão falando a meu respeito? Os discípulos dizem: uns dizem que é Elias. Uns dizem que é não sei quem. Que é Jeremias. Cada um, o mundo, irmãos, que nós vivemos, cada um tem uma visão a respeito de Jesus. Uma percepção a respeito de Jesus. Jesus é revolucionário. Jesus é meu amigão. Jesus é pai, não é padrasto. Jesus é mãe. Jesus é não sei o quê. Cada um tem uma visão do mundo, irmãos. Assim como ele faz essa pergunta para os discípulos, cada um naquele mundo, no tempo de Jesus, tinha uma visão a respeito dele. Ele vira para os discípulos e diz assim: tá bom, mas e vocês estão aqui andando comigo? Quem eu sou? Pedro, ele aí, Pedro, pedra. Pedra bruta, irmãos. Foi talhada por Jesus. Se tornou uma pedra viva. Escreveu essa carta belíssima para nós. 2. Aquele que negou Jesus. Aquele que falou que não conhecia Jesus. Mas foi aceito por ele. Coisa linda isso, do Evangelho de Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, vai fazer uma afirmação belíssima a respeito de Jesus. Falando da divindade dele. Quem de fato ele é. O Filho do Deus vivo. E Jesus responde, essa afirmação é verdadeira. Não foi carne nem sangue que me revelou, mas meu Pai que está no céu que revelou isso. Essa afirmação Jesus traz para si. Essa é verdadeira. Eu sou isso mesmo. O que diz quem é a igreja que nós somos não é o mundo, irmãos. Marcado, manchado pelo pecado. Mas o que Jesus diz sobre nós, sobre a igreja, com todos os problemas, todos os pecados, todos os escândalos que eu e você vemos todo dia a respeito da igreja e que nos entristece, a despeito disso, olha só a palavra de Jesus, inspirada aqui por Pedro, vai falar a respeito de quem nós somos como igreja. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus e fomos chamados para uma missão gloriosa, anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de quem? De Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, irmãos.
Essa é a igreja. Somos nós. A despeito dos pecados que você cometemos. A despeito de nós mesmos. Aquilo que define que é a igreja é aquilo que Jesus diz sobre nós, irmãos. E o que ele diz sobre nós é profundo, belo, estrondoso, gracioso. E é por isso, irmãos, que o que o mundo diz a respeito da igreja, com todos os erros ao longo da história, pecados terríveis que a igreja comete e vai continuar a cometer até a volta de Jesus, não é o definidor da igreja, irmãos. Não é a sociedade que define quem é a igreja. É Jesus, porque ele é a cabeça, ele é a pedra angular, ele é o dono da igreja, irmãos. Amém. E nós somos pedras que pertencemos à igreja, pedras vivas, desse edifício espiritual que ele, que é a cabeça, está construindo, irmãos. Pedra que ele vai moldando, que ele vai talhando e vai encaixando no corpo. Somos diferentes, somos muitos, mas somos um único corpo, amém, irmãos? Com uma única cabeça que é Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar. Porque somos igreja, uma comunidade em construção. Constantemente. Amém. Entre erros e acertos, idas e vindas, pecados que cometemos, a graça de Deus nos alcançou, irmãos. Amém. E nos mantém de pé, nos mantém firmes, apesar de nós mesmos. Porque a igreja não está fundamentada na gente. A base da igreja não somos nós, mas a pedra angular que é Cristo. Deus, tu foi rejeitado pelos homens, mas foi aceito por Deus. Graças te damos. Porque o Senhor, Deus, seu plano divino, não quis o aplauso do mundo. O Senhor teve oportunidade para isso, ó Deus. Oportunidade não lhe faltou, Senhor, para ser constituído rei dos homens, rei de Israel. Mas o Senhor rejeitou porque o seu reino, como o Senhor mesmo disse na tua palavra, no Evangelho de João, não é desse mundo. É um reino espiritual. É um reino eterno. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. De verdade. E por isso podemos dar glórias ao teu santo nome nessa noite. Porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor nos lavou. O Senhor nos purificou dos pecados. E podemos oferecer sacrifícios espirituais no teu altar, Deus, no trono da tua graça. Aleluia. O Senhor é o único intermediário, ó Deus, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Aleluia. O Deus perfeito, o Deus santo, imaculado, sem pecado, que morreu na cruz, rejeitado pelos homens, exaltado pelo Senhor, Deus e Pai. Ó Deus, quando nós somos rejeitados, e se assim fomos e somos, é porque estamos mais parecidos com o Senhor, Deus. Estamos amando mais ao Senhor do que ao mundo. Estamos mais próximos de Ti do que das coisas deste mundo, que devemos nos despir, abrir mão, como disse o apóstolo Pedro, da maldade, da mentira, do dolo, daquilo que nos embaraça nesse mundo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que habita em nós, perdoa os nossos pecados nessa noite e nos aproxima mais de Cristo por meio da Tua palavra, numa comunhão com os irmãos, verdadeiramente. E experimentemos, ó Deus, como igreja, a comunhão uns com os outros, um relacionamento profundo, de conversar, de entender
o nosso irmão, de conhecê-lo de verdade, de abrir nossa casa, mas principalmente abrir o nosso coração para o nosso irmão. Ah, Deus, que construamos pontes nos nossos relacionamentos como igreja. Que esse passeio que vai acontecer no próximo sábado seja essa oportunidade ímpar para nós nos conhecermos mais, de conversarmos mais, termos comunhão uns com os outros, que é mediada pelo teu Santo Espírito, Deus. Que a tua palavra se faça árbitro e juiz das nossas decisões e que, como comunidade, para a redenção, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os nossos relacionamentos sejam permeados pela graça, pela bondade, pelo teu amor, pelo respeito, apesar das diferenças que temos, das divergências que temos, a graça de Jesus nos une, Senhor. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade a partir da redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.